que a igreja satisfaça o desejo dele, quando na verdade, se o dono da igreja é o Senhor, ela tem que fazer o desejo de quem? Do Senhor Jesus. Ele é o dono da igreja. Então o que eu quero pensar com os irmãos aqui agora é o seguinte: vai dar, tranquilo. Quais são as características da igreja de Jesus? Quais são? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Eu quero passar para os irmãos aqui algumas características. Primeiro, a igreja de Deus, a igreja que Jesus sonhou com ela. Ok, tá? Mas é a voz crescimento, tá? O microfone está bom. A voz crescimento. A igreja que Jesus sonhou com ela, primeiro, é uma igreja que é um corpo. Igreja que é corpo. E Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, ele fala sobre esta analogia de uma forma linda. Eu não vou ler o texto todo, vou ler alguns versículos. Por exemplo, no versículo 22 está escrito assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O versículo 22 diz assim: antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E o versículo 27 diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O que Paulo diz é o seguinte: que a igreja que Deus chamou com ela é mais do que uma organização. Aliás, a igreja não é uma organização, ela é um organismo vivo. Mas é claro, ela tem que ser também organizada. A igreja precisa de um CNPJ. Na oferta aqui foi colocado lá o nosso CNPJ. Ela tem que ser legalizada, obedecer às leis do país, prestar todo ano o seu relatório, tudo que entrou, tudo que saiu. Ela é organizada, mas ela é um organismo vivo. É uma igreja que cresce, uma igreja que avança. Mas o que Paulo diz é que esse organismo vivo é como um corpo. E quando Paulo fala que a igreja de Deus deve ser um corpo, o que ele está dizendo para mim e para você, em todo o texto, é que no corpo, ninguém tem mais valor do que o outro. No corpo, nenhum membro é descartável. No corpo, os membros, diz Paulo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Uma igreja que funciona como corpo, a conta bancária não tem nada a ver, o estudo não tem nada a ver, a posição na sociedade não tem nada a ver. Sabe o que tem a ver? É que Cristo habita em mim, habita em você, nós somos irmãos e juntos edificamos um ao outro. Ou seja, na igreja de Cristo, ninguém vale mais do que ninguém. O mesmo preço que foi pago por você foi pago por mim. Não há diferença nenhuma. É claro que na igreja precisa haver uma hierarquia. Essa hierarquia é só organizacional. É só para ter alguém que determina alguma coisa, faz alguma coisa, mas em valor e importância não há diferença alguma. Nós somos exatamente iguais. Por isso que eu gosto de cantar aquele corinho. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Você é precioso porque habita em você o Espírito Santo de Deus. E nós só valemos alguma coisa por quem habita em nós e não pelo que nós somos. Você entende? Quando Paulo diz que a igreja é como um corpo, ele está dizendo o seguinte: que quando um membro sofre, todos sofrem juntos. E quando um membro se alegra, todos se alegram juntos. Ora, você tem o seu corpo. Você acha que algum membro que você tem
é dispensável. O que Paulo diz? Não pode o ouvido dizer a boca, eu não preciso de ti, ou a mão dizer ao pé, eu não preciso de ti, porque todos são importantes. E no corpo é assim. Agora, tem alguns membros que eles parecem que não tem muita importância. Por exemplo, o dedinho mindinho do pé. Parece que ele existe para ter calo, mas não é verdade. Ele tem calo, mas ele não existe para isso. Sabe o que existe o dedinho mindinho? Para dar equilíbrio ao corpo. Você sabia que quem não tem esse dedinho aqui, ó, não consegue fazer isso? Não consegue. Porque o dedinho dá equilíbrio ao corpo. Há pessoas que são o dedinho, mas tem o mesmo valor do que o outro. E eu me lembro de uma história que vai ajudar a ilustrar isso, de um pastor que foi, eu vou dizer que era aniversário aqui, eu vou dizer que foi a inauguração da igreja, tá? Para não achar aqui para cá. Numa inauguração da igreja, ele mandou convite para as autoridades e o prefeito respondeu: eu vou estar lá nesse dia. Ficou todo alegre. O prefeito vai estar na igreja. Não, eu tenho que ganhar esse prefeito para Jesus. Imagina o dízimo dele. Olha a intenção dele. Imagina o dízimo dele. Eu vou ganhar esse prefeito para Jesus. E preparou a melhor mensagem da vida dele. E o prefeito foi. Sentou no primeiro banco. E ele levantou, abriu a Bíblia e começou a pregar. Pregou. Começou a fazer o apelo, e olhando para o prefeito, e fazendo o apelo. E de repente o prefeito levantou a mão. Aí, olha! Vem aqui na frente, você que levantou a mão. Ele abraçou o prefeito, chorou com ele. Eu sou meu irmão, aleluia. Chegou na porta da igreja, o pessoal foi saindo, o prefeito vai saindo também, o pastor pega na mão dele. A paz do Senhor, prefeito, a paz do Senhor. Agora você é meu irmão, Cristo, ele amém. E diga, prefeito, qual foi a parte da mensagem que mais tocou no seu coração? Aí o prefeito falou assim: não, da mensagem nada tocou no meu coração. Não. Mas quando você estava fazendo apelo, eu estava sentado e caiu uma água aqui no meu paletó. Quando eu olhei, tinha uma senhora orando. E ela orou assim: Senhor, eu amo tanto esse prefeito, não deixe ele ir para o inferno não, salva a vida dele. E essa oração entrou no meu coração. Eu entreguei minha vida para Jesus. Aí ele passou: quem foi essa irmã? Não sei. Ninguém sabe. Ele tentou, se fosse hoje, estava tudo gravado, ele ia ver, mas não tinha gravação. Ele não sabia quem. Ele achava assim: eu vou ganhar esse prefeito para Jesus. Mas uma lágrima de uma irmã que ninguém sabe quem foi, ganhou aquele prefeito para Jesus. Ou seja, o que você faz, seja o que for, tem muito valor para Deus. A igreja que Jesus sonhou com ela é uma igreja que trabalha e vive como todo. Segundo lugar, uma segunda característica, a igreja que Deus sonhou com ela é uma igreja que é unida. Uma igreja que é unida. Parece uma coisa simples, irmãos, mas não é. Quando a gente olha a palavra de Deus e vê, por exemplo, o crescimento da igreja primitiva, fica claro que era uma igreja unida. Se você ler o capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, ele começa assim: e subiam juntos para a oração Pedro e João. Pedro e João, melhor dizendo, subiam juntos para a hora da oração, a hora nona. O que tem de importante nisso aí? Tudo a ver. Como é que Pedro e João vão estar juntos? Você conhece o temperamento de Pedro? Conhece o de João? Pedro, sanguíneo, falador, afoito. E João, fleumático, homem do amor. Dizem que João só pregava sobre amor, só sobre amor. Alguém disse: pastor João, por favor, prega outra coisa. Então tá bom, hoje eu vou dar um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como Cristo amou a igreja. Agora você lê na Bíblia que Pedro e João
que na oração sacerdotal, quando Jesus está prestes a terminar o seu ministério, ele faz uma oração ao Pai. E a oração que ele faz é a seguinte: Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um. Mas para quê? Para que existe a nossa unidade? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, a nossa unidade dá credibilidade à vinda de Jesus. Lá na família pastoral, eu preguei no Salmo 133, falando o que a unidade é, o que ela traz e o que ela faz. O conselheiro que esteve lá. A grande verdade é que a luta do diabo é nos fazer dividir, é nos separar. Porque ele sabe que se nós estivermos juntos, irmãos, nós somos mais do que vencedores. Durante muito tempo, o lema da nossa juventude era o seguinte: o segredo da nossa vitória está na força da nossa união. Lembra disso? Esse é o nosso lema. E a igreja de Jesus tomou com ela, uma igreja que é unida. Agora, qual é a realidade nossa? A gente não é uma igreja unida. Na época, em Volta Redonda, eu era pastor, estava de terra no ponto do ônibus. Acabava o culto, uma determinada igreja, os irmãos passavam, eu falava assim: a paz do Senhor. Sabe quantos me respondiam? Nenhum. Porque eu não era da igreja deles. Deus foi nos abençoando, a igreja foi crescendo, tínhamos vigília, minha primeira igreja. Um dia eu fiquei muito feliz, eu estava no ponto do ônibus, eles passavam e falavam: Pai do Senhor. Aí o irmão falou assim: Pai do Senhor, pastor. Eu falei: olha só, rapaz, já estão me dando até a paz do Senhor. Mas lá nessa cidade de Volta Redonda, o pastor publicamente, dessa mesma igreja, proibiu dos irmãos visitarem a minha igreja. E o filho dele namorou uma moça da minha igreja e foi disciplinado. E por fim foi excluído. Porque namorou de outra igreja. O pior, irmãos, é quando essa unidade não acontece nem na mesma denominação. E pior ainda, quando essa unidade não acontece nem na mesma igreja local. A igreja do Senhor é uma igreja que luta e batalha pela unidade, que vai abrir mão de coisas, de querer, para lutar pela unidade do Senhor Jesus. Uma terceira característica da igreja do Senhor é que a igreja do Senhor é uma igreja onde Ele é o cabeça, Ele é quem governa a igreja. Isso está muito claro quando Paulo diz assim em Efésios: e Ele sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Sabe quem é o cabeça da igreja? Não é o bispo Davi, não é o pastor Denise. O cabeça da igreja é o Deus todo. Ele é o bispo dos bispos, Senhor dos senhores, o rei dos reis. Ele tem a primazia na igreja. A igreja tem que ser dirigida, governada e obediente ao pastor supremo, que é o Deus Todo-Poderoso. Quando fazemos um projeto para a igreja, temos que pedir a Ele qual o projeto que Ele quer, porque a igreja é dele. Os irmãos pensam que os 4 pilares saíram do meu coração? Não, saiu da mente de Cristo e entrou no meu coração, mas veio dele. Eu orei: Senhor, que o Senhor deseja que façamos durante esse sexênio. E Deus foi me dando os 4 pilares: Gessé, grupos pequenos, coração abrasado, retiro do coração abrasado, ministérios. Deus foi dando, Deus foi trabalhando no meu coração. Igreja multinacional, vamos trabalhar e nós colocamos, irmãos, e como tem sido maravilhoso ver o que Deus está fazendo na igreja, nas igrejas que obedecem a voz do Senhor, porque onde há obediência há a bênção do Senhor. Jesus é o pastor da igreja,
Jesus é o bispo da igreja. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Uma igreja que Deus se movendo é uma igreja que não fica na teoria, mas pratica hoje. É interessante isso, porque existem algumas coisas na Bíblia que a gente passa o olho e às vezes não consegue detectar bem, mas olha, se você vai lembrar desse texto agora, é lá de Mateus, capítulo 25, quando Jesus fala assim, olha, Jesus fala assim com o grupo, vocês são bem-vindos e vocês vão ouvir de mim, vinde bendito do meu Pai, então me possa do reino que tudo está preparado. Mas vocês não vão ouvir isso. Sabe por quê? Eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu estava nu, você não me vestiu. Eu estava preso, você não foi me visitar. Mas esse grupo aqui, eu estava com fome, me deram comida. Estava com sede, me deram água. Estava preso, me visitaram. Estava nu e me vestido. Então alguém vai assim, mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso? O que Jesus responde? Quando vocês fizeram um desses pequeninos,